Olá pessoal, tudo bem? Me chamo Davidson, sou professor de matemática de vocês, tá bom? Dando continuidade ao nosso assunto aí do segundo bimestre, né? Nós iniciamos aí naquela aula pelo Meet, aquele encontro pelo Meet, o assunto de função polinomial do segundo grau ou função quadrática, tá? E aí a gente vai dar continuidade a esse assunto. Nós vimos que a definição, né, de uma função polinomial ou uma função quadrática, né? Função polinomial do segundo grau é dada por f de x igual a x ao quadrado mais bx mais c, tá? Onde esse a, o b e o c, ele pertence ao conjunto dos números reais, eles são números reais, tá? E com uma exigência que é o a tem que ser um número diferente de zero, tá? Então essa é a definição de função quadrática, é uma função desse tipo, ela lembra uma equação do segundo grau, né? Vocês devem ter estudado aí no nono ano, tá? E aí, além disso, além dessa definição, nós vimos também como encontrar as raízes, né? Raízes ou zeros da função do segundo grau, tá? E para encontrar essas raízes, a gente usa a fórmula, a famosa fórmula de Bhaskara, tá? Meu K é muito parecido com R. De Bhaskara, tá? E o que é que dizia, né, a fórmula de Bhaskara? Diz que para mim encontrar as raízes, né, da minha função do segundo grau, eu preciso usar a minha formulazinha que diz que x é igual a menos b mais ou menos raiz de delta sobre 2 vezes a, onde esse delta ele vale b ao quadrado menos 4a vezes c, tá? Então essa é a nossa fórmula de Bhaskara. A gente viu muitos exemplos lá, né? Como é que a gente calcula as raízes. E hoje a gente vai ver como é que eu construo o gráfico de uma função desse tipo aqui, uma função do segundo grau. Tá bom? Nós vimos também como identificar os coeficientes, tá? Enfim. E como é que é usado o gráfico? Como é que é feito o gráfico, né? Construído. A gente vai ver que nós vamos precisar do A, do delta, do C, das raízes, tá? E assim, então, como exemplo, né, tem a minha função aqui y igual a x ao quadrado, como se fosse f de x igual a x ao quadrado, tá? Porque o y, ele é o nosso f de x, tá? Certo? E aí, ó, o que é que nós estamos fazendo aqui? Eu estou atribuindo valores, né? Eu estou pegando o x igual a menos 3, né? Quando o meu x ele é menos 3, quanto é que vai valer o y? Ó, é só substituir o y. Se o x é menos 3, eu vou colocar no lugar do x o menos 3 ao quadrado. Menos 3 ao quadrado, isso aqui vai dar 9 positivo, tá? Porque vai ficar menos com menos mais 9. Então, ó, quando o x é menos 3 dá isso. Quando o x é menos 2,5, novamente, a gente troca o x por menos 2,5. Menos 2,5 ao quadrado. Isso aqui vai dar mais positivo, porque fica menos com menos, tá? Vai dar 6,25, certo? E aí ele foi fazendo isso com os outros números, ó. Começou do 3 e foi voltando. No menos 3, na verdade, né? 3, ele pegou o menos 2. O 2, que dá 4. Quando o x é menos 1, vai dar 2,25. Fica 1,5 vezes 1,5. Quando x é menos 1, né? Quando x é menos 1, fica menos 1 ao quadrado, que dá 1, certo? Quando x é 0, 0 ao quadrado é 0, né? E aí, ó, os valores vão se repetir, ó. Menos 0,5 deu 0,25. 0,5 também vai dar 0,25. Quando for 1, vai ser 1. 1,5 vai dar 2,5, ó. Por que está se repetindo? Porque é ao quadrado, tá? Então, tanto faz você pegar o número positivo, negativo, e elevar ao quadrado, vai dar o mesmo valor. Certo? Porque vai ficar, se for negativo, vai ficar menos com menos, mais. Certo? Então, ó, tá dando sempre o mesmo valor. Quando x é 3, y é 9. Quando x é menos 3, y é 9 também. Certo? E aí,
Feito isso, né? Marcamos os pontos, né? Quando o x é menos 3, no eixo x, ó. Quando x é menos 3, y é 9, certo? Então, x é menos 3, y é 9. Quando x é menos 2,5, y é 6,5. Então, ó, 2,5, 6,5. Quando x é menos 2, y é 4. Quando x é menos 1, y é 1, tá? Quando x é 0,5, x é 0,5, y dá 0,25, certo? E ele fez isso também com o 0, ó. 0 marcou o ponto 0 e 0, marcou o ponto 0,5 ligado ao 0,25, né? 1, quando x é 1, y é 1. Quando x é 1,5, y é 2,5. 1,5, y é 2,5. Quando x é 2, y é 4. Ligou o 2 e o 4. Quando x é 2,5, y é 6,25. 2,5, ó, y é 6,25. E quando x é 3, y é 9. Feito isso, que ele marcou esses pontos, né? A gente liga todos esses pontos. Vai ficar um negócio estranho, né? Mas dá para entender qual é a figura. Vai formar essa figura aqui, tá? Então, esse verde é o gráfico da função y igual a x ao quadrado, né? Ou f de x igual a x ao quadrado. E isso é uma função do segundo grau, né? Porque a gente tem um x ao quadrado. Ela é uma função do segundo grau onde o a é 1, o b é 0 e o c é 0, tá? Então, essa forma aí, né, que formou essa curva, ela tem um nome. E ela é chamada de parábola, tá? A curva é denominada de parábola. Então, o gráfico de uma função do segundo grau, ela é uma parábola, certo? A gente viu que na função do primeiro grau forma uma reta, né? Na função do primeiro grau uma reta, na do segundo grau é uma parábola, certo? Então, sempre na função do segundo grau vai ter uma curva desse tipo aí. E aí, além disso, nós temos o vértice, tá? O vértice é o ponto mais baixo ou mais alto, né? Porque a gente vai ver que a curva ela pode ser dessa forma ou ela pode ser assim, ó, com essa abertura voltada para baixo, tá? Então, sempre esse ponto mais baixo ou mais alto, ele é chamado de vértice, tá? Ele é o ponto V, ele é o vértice da parábola, certo? Nesse caso é o ponto mais baixo. Então, o vértice aqui, ó, seria o ponto 0 e 0, tá? O vértice da parábola seria o ponto 0 e 0, nesse gráfico aí. E aí a gente vai ver a relação com o A da parábola, né? A gente viu que o A tem que ser um número diferente de 0, tá? E lá na função afim, né? Se o A fosse maior que 0, a reta crescia. Se o A fosse menor que 0, ela decrescia, né? No caso da função do segundo grau, se o A for maior do que 0, a sua concavidade é voltada para o sentido positivo do eixo y. Ou seja, quando o A é maior do que 0, a abertura é voltada para cima, do jeito que está aqui, tá? Então, nesse caso aqui, ó, o gráfico representa algo desse tipo aqui, abertura voltada para cima. A gente costuma dizer carinha feliz também, tá? Para identificar. Quando o A é maior do que 0, carinha feliz, né? Quando o A é menor do que 0, carinha triste. Vai ser voltada para baixo, tá? Então, se o A é um número positivo, carinha feliz. Se o A é um número negativo, carinha triste. Se o A for menos 2, menos 1, menos 0,5, enfim, tá bom? Então, essa é a nossa primeira observação em relação aos gráficos da parábola. O vértice da parábola, como eu falei, né, é o ponto mais alto ou o ponto mais baixo, né, da curva da parábola. E é dado, para a gente encontrar o vértice, a gente usa essa relação, ó, onde o x é menos b sobre 2a, 2 vezes a,
E o y, porque eu estou dizendo x, né? Porque o par ordenado, a gente viu que o par ordenado x, primeiro é o x, depois é o y, né? Então, o x é menos b sobre 2a, e o y é menos delta sobre 4a, certo? Então, para encontrar o y, a gente precisa do delta. Então, pronto. O vértice, a gente já sabe como é que encontra, basta substituir essa fórmula, a gente vai já ver um exemplo, tá? E o C, né, o ponto C da parábola. Na minha parábola y igual a ax ao quadrado mais bx mais c, novamente o C ele vai ser o ponto onde a parábola vai cortar o eixo y. Tá? Então, nesse caso aqui, é porque eu... Não. Então, assim, vamos já entender. O ponto C é o ponto onde a parábola vai cortar o eixo y, tá? Então, se a minha função, o meu C é 2, então significa que ela vai passar pelo ponto 2 no eixo y em algum canto. Esse é o ponto 2. Ela vai passar ou assim, tá? Vai ficar mais claro lá na frente. Mas, enfim, então, sempre que vier o ponto 0 e o outro intervalo, esse ponto vai ser o C, tá? Então, aqui eu trouxe um exemplo para ficar mais fácil, mais claro, tá? A gente vai tentar construir o gráfico da nossa função y igual a x ao quadrado menos 6x mais 5, certo? Então, eu tenho a minha função. Um outro detalhe, né? Que eu acabei não colocando, mas as raízes, quando a gente encontra as raízes, né? Que a gente viu na aula passada, o nosso x1 e o nosso x2, as raízes são os pontos de encontro da parábola com o eixo x, tá? Então, eu tenho o eixo x. Eu tenho a minha parábola cortando nesses dois pontos. Então, significa que as minhas raízes são 1 e 5. x1 é 1, x2 é 5, ou x', x2', tá? Então, sempre que a parábola cortar o eixo x, aonde ela cortar esses pontos é porque são raízes. Tá bom? Então, quando a gente for calcular as raízes dessa função, a gente vai ver que a gente vai encontrar 1 e 5, tá? Então, eu tenho a minha função, né? Observa que o gráfico está passando pelo ponto 5, que é exatamente o C, tá? O C da nossa função é 5, então significa que o gráfico passa pelo ponto 5, ó. Ele está passando aqui no 5. Tá bom? Então, o que é que eu vou fazer inicialmente? Eu vou calcular as raízes, tá? O que a gente fez na aula passada. Então, para calcular as raízes, eu preciso usar a Bhaskara, né? Delta é igual a b ao quadrado menos 4ac. E x é igual a menos b, mais ou menos raiz de delta sobre 2 vezes a. Então, ó, na minha função, o meu a é 1, tá? Porque é 1 vezes x ao quadrado. O meu b é menos 6. E o meu c é 5. Então, nós já temos os valores aí. Então, vou calcular o delta. Ó. Quem é b? b é menos 6. Menos 4. A gente fez isso na aula passada, tá? O a é 1. E o c é 5. Então, fica assim. Qualquer número ao quadrado vai dar positivo, tá? Então, esse b ao quadrado sempre vai ser positivo. Então, aqui fica 6 ao quadrado. É 6 vezes 6, que é 36. Menos 4 vezes 5, 20. 36 menos 20 dá 16. Esse é o nosso delta. Certo? Então, ó, a gente vai precisar desse delta para encontrar o vértice, tá? Que é o ponto aqui mais baixo. Mas vamos calcular as raízes. Então, aqui, ó, quem é o b? O b é menos 6. Então, ó, o menos da fórmula, menos 6 do b, mais ou menos raiz quadrada de delta, que é 16, dividido por 2 vezes o a, que é 1. Tá? Então, ó, só fiz substituir. Ó, menos da fórmula. Quem é o b? Menos 6. Coloquei o menos 6. Mais ou menos raiz de delta. Quem é o delta? A gente encontrou 16. Sobre 2 vezes o a. Então, lembrando que é importante que vocês saibam calcular
as raízes, né? Usar a fórmula de Bhaskara, tá? Então, isso é muito importante. Tem muito conteúdo sobre isso no YouTube, né? Eu falei sobre para vocês aí na nossa aula do Meet. Até uma forma de praticar, já que a gente não tem uma aula tão constante, né? Toda semana. Então, ó, menos com menos dá mais 6, mais ou menos. Raiz quadrada de 16 é 4, dividido por 2. Então, é agora que vai aparecer o 1 e o 5, certo? Então, eu tenho, ó, no meu x1, ou x', eu vou usar o mais. Então, fica 6 mais 4 dividido por 2. No meu x2, eu vou usar o menos. Então, fica 6 menos 4 dividido por 2. 6 mais 4 dá 10. 10 dividido por 2 dá 5. Ó. Tá bom? Então, um dos meus valores é 5. O meu x2 é 6 menos 4. 6 menos 4 é 2. 2 dividido por 2 é 1. Tá? Então, 1 e 5 são as raízes. São as raízes. E como eu falei para vocês, o que é que quer dizer as raízes, né? As raízes significa onde a parábola vai cortar o eixo x, tá? Então, é quando é que a minha função vai dar igual a zero? Quando é que meu y vai dar igual a zero? Quando x é 1 e x é 5, tá? Porque a gente iguala isso aqui igual a zero, né? X ao quadrado menos 6x mais 5 igual a zero, tá? Então, lembrando que as raízes é o f de x igual a zero, tá? Então, por isso que eu igualei a zero. E aí eu encontrei x igual a 1 e 5. Então, significa que o meu gráfico vai passar aqui, ó, nesses dois pontos. O ponto 5 aqui é o C, né, que eu já falei. Falta a gente encontrar o vértice, tá? Lembrando, ó, nossa formulazinha do vértice, ó, é menos b sobre 2a, o x, e menos delta sobre 4a. Então, ó, o vértice, ele é as coordenadas do vértice, né? Ele é menos b sobre 2a e menos delta sobre 4a. Tá? Então, a gente já tem os valores de b, de delta, né? Então, a gente consegue encontrar. Então, o meu primeiro ponto, que é o x, né? Esse cara aqui é o x, esse é o y, é menos b sobre 2a. Então, fica menos. Quem é o b? O b é menos 6. Então, fica menos 6. Dividido por 2 vezes o a. Quem é o a? O a é 1. Deixa eu identificar aqui de azul. Certo? Então, fica, ó, menos com menos dá mais 6 sobre 2. 6 dividido por 2 dá 3 positivo, tá? Então, uma das coordenadas do vértice é x igual a 3. E o y? O y é menos delta. Quem é o delta que a gente encontrou? A gente encontrou o delta 16, né? Então, fica menos 16. Observa que agora eu não tenho mais dois sinais. Por quê? Eu só tenho um, que é justamente o da fórmula. Porque o delta ele é positivo. Então, fica menos 16 dividido por 4 vezes o a, que é 1. 4 vezes 1 é 4, né? Vou deixar só o 4. 16 dividido por 4 dá 4. Repete sinalzinho negativo. Então, o y do vértice, a gente chama x do vértice, y do vértice, é menos 4. Certo? Então, o que é que isso quer dizer? Que o meu y do vértice, ó, é menos 4. Ou seja, o x, ó, no eixo x, ele está exatamente aqui no meio, ó, no 3. Certo? E essa coordenada aqui, no eixo y, vale menos 4. Certo? Ficou bonitinho no gráfico? Porque eu já trouxe o gráfico feito, né? Então, na verdade, ó, esse seria o gráfico da função, ó, tá? Da minha função f de x igual a x ao quadrado menos 6x mais 5.
E observa que a parábola é voltada para cima. Por quê? Porque o A é 1. 1 é um número maior que 0. Então, a parábola ela tem carinha feliz, tá? O 5, por que é que o gráfico está passando no 5? Porque o 5 ele é o C. Se o 5 é o C, a parábola corta o eixo Y, o eixo vertical, no ponto 5. Tá? Esses pontos 1 e 2 são as raízes. E o vértice, as coordenadas do vértice são 3 e menos 4. Tá bom? Então, é assim que a gente calcula que a gente constrói o gráfico de uma função de segundo grau. A gente precisa das raízes, precisa do eixo do C, né? E precisa do vértice, tá? Lembrando que se o C for 0, significa que a parábola corta o eixo Y no 0, que é o que acontece aqui, ó. Sempre que o C for 0, a nossa parábola vai ter essa cara aqui. Ela vai, o gráfico ela vai passar no ponto 0, 0, tá? Então, esse eixo aqui é chamado de eixo de simetria. Sempre que o x for 0, tá? O C for 0, tá bom? Então, é isso. Espero de alguma forma ter ajudado vocês. Qualquer dúvida aí, estou à disposição no WhatsApp, tá bom? Até mais.